Olá, boa noite, salve, salve nação santista. Eu sou o Giovanni Martinelli, começando mais um boletim do Diário do Peixe, com as últimas informações do nosso glorioso alvinegro praiano. Nós temos muito o que comentar nessa segunda-feira. Tem a derrota vergonhosa diante do Ituano ontem por 5-1. Tem estreia na Copa do Brasil na quarta-feira. E a gente tem reforços, né? Tem necessidade de reforços e tem conversas por reforços, né? Então, já dou uma boa noite ao Márcio Roberto Ferreira, que está sempre junto aqui com a gente, o Thiago do Nascimento, o Luan Ribeiro, muita gente aqui. O Márcio está dizendo foi uma surra ontem. Olha, realmente, 5-1 do Ituano foi a pior derrota do Santos em 18 anos do Campeonato Paulista. A última derrota lamentável assim havia sido contra o Corinthians em 2001, um 5-0 para o Corinthians. O Santos já tinha sofrido também com times do interior no Paulistão de 2004. O Santos perdeu por 4-0 para o São Caetano, perdeu por 4-0 do Paulista. O Paulista que tinha o Canindé, acho que os mais velhos vão recordar que também menino da Vila, o Canindé, jogou pelo Paulista nesse ano e acabou com o Santos. O Santos perdeu por 4-0 para o Paulista, perdeu por 4-0 para o São Caetano. A final do campeonato foi São Caetano e Paulista. O São Caetano do Muricy Ramalho foi campeão. Então, realmente, ontem foi uma derrota lamentável, uma atuação lamentável, especialmente de alguns jogadores, como o Felipe Aguilar, que não foi bem, falhou em 4 dos 5 gols do Santos ontem, o Felipe Aguilar. Então, assim, o Vanderlei também não ajudou muito em alguns lances. Então, realmente foi lamentável, né? O Júlio Suerriro está aqui de Dracena, o Lucas Roberto, o Rodrigo de Aquino de Mauá, que também está sempre aqui, Adilson Batista de Oliveira fazendo uma pergunta, daqui a pouco a gente vai responder, Claudinei Novaes, o Luiz Pereira do Limão, bairro do Limão, trabalhei aí no bairro do Limão, Luiz Pereira, no famoso Diário Lance, Wesley Vicente, Ricardo Beca, Thiago Souza, o Saulo Sérgio Antunes, o Eleandro Clark, da Laranjeiras do Sul, no Paraná, fazendo uma mesma pergunta. Tá todo mundo aqui, né? Basicamente a mesma pergunta, né? Cueva. Vamos lá, o que aconteceu com o Cueva? O Cueva estava certo com o Independiente da Argentina, o time que eliminou a gente na Libertadores no ano passado, né? Estava tudo certo, só que hoje, o que aconteceu? Na hora que tudo certo, né? Começou a colocar a documentação no TMS, que é o Transfer Matching System, que é o sistema da FIFA que regula as transações internacionais. Aí o Krasnodar, o time lá da Rússia, disse que os 5% que o clube tem que pagar pelo mecanismo de solidariedade, que é aquilo que o Santos recebe, por exemplo, quando o Neymar é negociado, que recebeu quando o Felipe Anderson foi negociado agora, e esses 5% que o São Paulo teria uma parte desse direito também, teria que ser pago pelo Independiente, daí o Independiente não gostou disso. Além disso, o Cueva, na última hora ali de assinar o contrato, ele pediu uns valores acima do que estava combinado. Acho que isso já é uma influência aí dessas negociações com o Santos. Então, essa negociação com o Independente não saiu, e agora o Santos negocia com o Krasnodar, tem uma conversa aí em andamento já. Eu acho que nos próximos dias a gente deve ter uma posição sobre isso. E mais agora, assim, eu passei para vocês um pouquinho das informações, né? Eu queria saber um pouquinho também a opinião de vocês, o que vocês acham, se vale a pena o Santos investir num jogador como o Cueva. Seria um valor em torno de 27 milhões de reais que o Santos iria pagar pelo Cueva, um valor acima do que o Santos recebeu pelo Bruno Henrique, só para fazer uma comparação, né? Então, a gente queria até que vocês dessem a opinião de vocês aí, né? Vamos lá, vamos tentar responder todo mundo aqui, ó. O Roberto Rodrigues está falando que falhou o esquema do Sampaoli. Eu acho que não falhou só o esquema, acho que teve muita falha individual ali, né? A gente colocou no diário, por exemplo, que foram 4 falhas do Felipe Aguilar. Então, se vocês pegarem o jogo, assim, e eu acho que todo mundo que participa, pelo menos a grande maioria das pessoas que participam aqui da live, né, já jogaram futebol ou ainda jogam, então tem um pouquinho de conhecimento ali de futebol, né?
No lance do primeiro gol, é um erro básico, assim, eu joguei futebol em um nível até considerado ok, razoável, de razoável para bom. Você nunca dá o meio para o jogador ali. Você tem que. É o que aconteceu com o Vitor Ferraz no último lance. Ele não, nenhum dos gols também, ele deu fundo para o cara. É isso, ele não pode dar o meio. O Felipe Aguilar tomou um corte e deixou o cara com o meio livre. Aí o cara fez o cruzamento, aí o outro erro, o Copete não é lateral. Ele estava marcando o jogador por fora, não existe isso. Lateral tem que ser marcado por dentro, deixa o atacante adversário para o lado de fora. O Copete aconteceu isso 2 vezes, o Copete marcando por fora e o jogador por dentro, o jogador se antecipa a ele, pega a bola e faz o gol. Então, assim, primeira falha do Felipe Aguilar nesse lance, do Copete também. O segundo gol não tem nem o que falar, né? O Vanderlei poderia ter feito coisa melhor também no segundo gol. No primeiro também, talvez pudesse ter feito uma coisa melhor ali. Mas o segundo gol, o Felipe Aguilar perdeu a bola sozinho. Daí o terceiro gol, é tanto gol que eu nem... o terceiro gol, escanteio. O Felipe Aguilar não foi até o fundo, deixou o cara cabecear nas costas dele, a bola foi na trave, voltou, saiu o gol. Mas assim, o Felipe Aguilar não pode deixar o cara cabecear na costa dele, ali do jeito que deixou. Aí o quarto gol também, o Felipe e Vanderlei poderiam ter feito coisa melhor ali. Os dois saíram, um saindo o Vanderlei não saiu, o Felipe Aguilar não subiu. Então, assim, foi muito erro individual ali também, né? Então, assim, não acho que foi só a questão do esquema em si. Eu acho que teve erro individual que fez muita diferença ontem. Mas, assim, o Felipe Aguilar foi o terceiro jogo dele, o segundo como titular, o primeiro que ele joga numa linha só com 2 zagueiros, ele entrou no Clássico justamente para fazer uma linha com 3 zagueiros, ele jogou contra o Bragantino numa linha com 3 zagueiros, nesse jogo ele jogou com 2 zagueiros e com um lateral que não é lateral, então assim, não dá para colocar tudo na conta dele também. Mas acho que assim, a gente escreveu um texto hoje no Diário, né? Que assim, tem um técnico chamado Karel Bruckner, que foi o técnico da República Tcheca na Copa de 2006. Ele é muito respeitado na Europa, né? Ele criou uma geração lá na República Tcheca que fez muito sucesso, né? E uma vez perguntaram para ele qual que era a filosofia de liderança dele e tal, e ele sempre disse, falou assim, olha, a minha filosofia de liderança é mostrar para os meus jogadores que eles não são tão bons como parecem quando eles ganham, e como a imprensa fala quando eles ganham, e nem tão ruins quando perdem. Então, assim, é mais ou menos isso que aconteceu. O Santos não era a nona maravilha do mundo naquele início de campeonato, no começo ali, que o Santos teve muito fulminante ali. A gente mesmo aqui destacava a necessidade de algumas contratações, mas também agora também não é porque perdeu um jogo de 5-1, perdeu feio, que está tudo errado, né? Tem um caminho aí a ser seguido, o Santos precisa de mais peças para terminar esse caminho de uma forma positiva. A gente deu uma matéria no Diário, acho que depois do jogo contra o Bragantino, o São Paulo é sempre muito correto nas entrevistas dele, né? Ele disse, depois do jogo contra o Bragantino, ele falou assim, olha, nós temos um começo, mas ainda estamos longe de ter um final. Então, eu acho que é isso que a gente deve falar lá sobre o jogo de ontem, né? O Wesley Vicente está dizendo aqui que prefere o Camilo. Não prefiro o Camilo, não. Rafaela Otair, o Cueva focado e com São Paulo no cangote pode render. O André Cláudio da Silva, se ele quiser jogar, vale a pena. O Adílio Ramos está aqui também. O Wellington Emília Souza, não vale, o Cueva está longe do que a torcida merece. Marcos Bianchi, Cueva não é profissional e é ruim de grupo, péssima negociação. A minha opinião é mais ou menos parecida com essa do Bianchi. Eu acho que assim, que tecnicamente o Cueva é um jogador que acrescentaria muito ao Santos hoje, é um tipo de jogador que o Santos hoje não tem. Agora, ele é um jogador que é uma bomba relógio, ele pode dar problema a qualquer momento, né? Foi o que aconteceu no São Paulo. Ele tinha outras prioridades, o São Paulo ele não tinha total comprometimento com o São Paulo. Agora no Krasnodar também ficou pouquíssimo tempo lá, essa negociação com o Independente mudou o valor que ele queria em cima da hora. Então, assim, eu também não, eu temo por esse lado extracampo.
E a gente sabe que ali Santos, Praia, a gente sabe que o Santos precisa de uma organização maior ali fora de campo, no departamento de futebol. Eu tenho um receio ali do que possa acontecer, né? A gente tem uma figura ali, só, não sei se o Santos está trabalhando com essa possibilidade, né? Mas o Santos tem um Serginho Chulapa ali da vida, né? Se o Santos está contando em colocar o Chulapa em cima do Cueva para deixar ele andando na linha, talvez possa ser o pensamento da diretoria. Mas eu, por exemplo, eu tenho esse receio, eu acho que um valor muito alto, e eu acho que é um jogador que não tem esse comprometimento com o time, e esse comprometimento tem sido uma das chaves do sucesso do Santos até agora na temporada. Todos os jogadores comprando a ideia do técnico, os treinos do São Paulo são muito intensos, como todo mundo diz, e ninguém está reclamando, está todo mundo levando tudo de boa. Então, acho que isso pode ser realmente um problema. Mas, assim, ao que me parece, o nosso executivo de futebol, o José Carlos Pérez, que ele não é o presidente só, ele é presidente e executivo de futebol, porque ele que decide tudo, né? O Renato, coitado, dá pena até de falar do Renato, pela história dele que ele tem no Santos, né? Mas, infelizmente, quem decide tudo no Santos, Santos é super centralizador, então eu acho que assim, ele lembra que o ano passado ele se encantou lá com o Zelarayan, né? Toda hora o Zelarayan, acho que o Cueva é o novo Zelarayan, então a gente vai ter que esperar um pouquinho, né? Bruno Carvalho, Alexandre Pato, só rumores, Bruno Carvalho, assim, o Santos está fazendo uma loucura financeira aí de tentar trazer o Cueva, salário de R$ 600 mil por mês, é muito fora da curva. Então, assim, imagina trazer o Pato ainda. Então, assim, e se você me perguntasse, você traria qual, Pato ou Cueva? Eu traria o Pato, sem dúvida alguma. Agora trazer os dois, o Santos não sei como vai pagar o Cueva, não sei como vai pagar esses 27 milhões aí. Então, assim, vamos esperar, né? O Luan Ribeiro, o Santos está negociando com o Carleto. Vamos lá, ó, tá outro nome que apareceu. E daí, assim, é uma crítica que a gente faz, sempre fez aqui ao Pérez ano passado, né? A gente tenta fazer um atenuante, mas, assim, demora muito para tomar decisão, né? Então, assim, demorou para acertar com o Adriano, ficou esperando muito tempo o Dodô, sonhando com o Dodô. Quantas vezes ele falou, não, o Dodô tá certo, o Dodô tá certo, o Dodô tá certo, e não estava certo, depois demora para o Adriano. Aí as opções ficam acabando, aí toda hora, como eu já disse aqui para vocês algumas vezes, o Santos deve receber por dia ali umas 50 indicações de jogador. Toda hora aparece um. O Santos não tem lateral esquerdo. Eu sou seu empresário, eu tenho um lateral esquerdo no Rio Branco de Americana, eu vou ir lá indicar para o Santos, mostrar o DVD, que no DVD todo mundo é perfeito, vou mostrar o DVD e vou lá bater na porta do Santos. Então, assim, o Carleto está desempregado, está sem clube e foi oferecido no Santos. Como o Santos não tem opção, pode ser que dê jogo ali. Então, assim, o Santos está ficando, não tem mais, está ficando sem opção no mercado. Então, qualquer um que chegue ali pode ser o reforço. O que a gente tem ali de Luiz Canenberg Prati, Ronaldo vem quando? Informação do Diário do Peixe é que o Ronaldo faz exames médicos amanhã e assina amanhã com o Santos. A gente está tentando checar direitinho questão de horário. O Ronaldo jogou ontem pelo Flamengo, foi elogiado pelo Abel na coletiva, mas ao que tudo indica, a informação que nós temos é que amanhã ele deve ser anunciado como reforço do Santos. Então, assim, seria mais um reforço chegando aí. Tem alguns jogadores perguntando sobre isso, né? Alguns torcedores, né? O Fábio Macarenco Corte está aqui, o Edson Almeida está aqui. Acho que a chegada do Cueva não deve impedir a chegada do Camilo. Acho que sim, não vão trazer dois jogadores, e eu não acho que tem que trazer o Camilo. Eu acho que o Camilo, gente, 32 anos, ele mal jogou no Inter, mal jogou no Botafogo, histórico só em clube pequeno, não vai resolver problema do Santos. E assim, para somar, não deixa quem tá lá. O Lucas Lourenço ontem estava no banco, deixa o Lucas Lourenço.
Então vamos lá, sobre atacante, né? Tem muita gente perguntando do Raniel, né? Raniel é aquela história volta a história do Santos demorar para tomar a decisão do que ele quer. Então, assim, o Santos queria o Bland, fez proposta, foi recusada. Os Santos indicaram o jogador do Emelec, o Brian Angulo. O Santos foi atrás, só que daí o Santos achou lindo. A hora que chegou lá, pediram 7 milhões de dólares. E o Raniel ofereceram no Bruno Henrique, não interessava, mas agora interessa. Então é aquele problema, né? As opções vão acabando pela demora do Santos, e daí o Santos vai tentar ficar com algumas coisas que não é o que era sonhado lá atrás. Então, assim, Raniel pode ser, o empresário dele disse que está tentando forçar a barra lá no Santos, no Cruzeiro. O empresário dele deu uma entrevista para o site Super Esportes de Minas, que é um site super respeitado lá em Minas, né? Então, pode ser que venha, né? O Regis Medeiros Viana, pena do Renato, só pode estar de brincadeira. Regis, eu tenho pena porque ele é um cara super, o super do bem, sempre me tratou super bem, tem uma história linda no Santos, e ele tá lá e assim, mais ou menos para jogar para a torcida e fazer figuração, porque tudo que decide é o Pérez, não é ele, entendeu? Então, assim, ele viajou para a Espanha, chegou quem da Espanha? Não chegou ninguém. Então, assim, é complicado. O presidente do Santos é centralizador. Então, o executivo de futebol, ainda mais o executivo novato que está chegando lá, a primeira experiência dele, não tem como se impor, entendeu? O Ricardo Gomes é diferente. Quando chegou o Ricardo Gomes, era um perfil um pouco diferente, ele assumiu o lugar lá. O problema que teve o Gustavo logo que ele chegou no começo do Santos, que ele foi contratado para ser executivo de futebol. Aí ele chegou lá e disse que percebeu que um presidente queria ser o executivo também, teve o conflito, por isso que ele saiu logo. Então, assim, é complicado. Eu fico na pele do Renato, eu tenho pena dele por esse motivo, né? Então, Leandro Carvalho, não sei. O que vocês, Cueva é caro? Eu acho que é caro. Silas Duarte, 20 milhões vai sair, 27 milhões vai sair do dinheiro do Bruno Henrique. Pois é, então, mas sei lá, viu? Assim, eu não gosto muito dessa opção, não, mas assim, tem gente ali que tá dizendo que a gente só reclama. O Carleto é bom lateral. É o bom lateral, não era a primeira prioridade. O que a gente reclama é que, assim, vocês aqui na live, vocês perguntaram várias vezes, a gente falou, não, o Pérez diz que tem o dinheiro, eles usaram até o menino que faz o perfil lá no Twitter do Santos, ele até uma vez respondeu para torcedor, usando frase bonita, falando, não, o Pérez garantiu que o dinheiro pro Dodô está provisionado, usou uma palavra bonita ali, está provisionado, e aí o Dodô tá no Cruzeiro, então assim, essa demora que complica, né? Brian Santos, ó, para não falar que eu não concordo com nada aqui, Brian Santos eu concordo, Ourinho não dá, gente, não, assim, na ponte não deu, não dá, não dá. A reforma da Vila, como está o andamento? A gente publicou uma matéria, José Cícero, esses dias lá no Diário da Reforma, está sendo feita, né? E tem aquele sonho do Pérez de ter a Arena Retrofit, que eu acho que não vai sair do papel, mas está lá, né? Juliano Formigoni, Carleto é muito ruim. Tá vendo como o pessoal divide um pouquinho as opiniões, né? O Lucas Corrade, Junqueira, o Cueva vai rachar o time. Então, assim, o Cueva está monopolizando aqui os comentários aqui na live, né? É complicado, assim, é um salário muito alto, é o maior salário do elenco, é um jogador que não tem muito compromisso. Assim, eu não traria, mas assim, se vocês acham que deve trazer, o Santos tem necessidade, tem. Mas se o Santos fosse um pouquinho mais rápido no mercado, poderia ter umas opções melhores. Eu acho, assim, não dá para trazer jogadores que não tem comprometimento com nada, né? A minha amiga Thaís Ferreira já está aqui também me ajudando, respondendo as perguntas. Do Goiás é do Michel, né? Não aguenta mais esse nome, né, Thaís? Eu não aguento mais o nome, eu não aguento mais Camilo. Todo dia no nosso WhatsApp aqui do Diário, a gente recebe umas 30 mensagens perguntando do Camilo, que a gente não sabe de onde saiu a informação do Camilo, porque, como eu disse para vocês, hoje todo mundo fala, escreve qualquer coisa, a internet aceita qualquer coisa. Então, se vocês quiserem se informar bastante sobre o Santos,
Ó, se informe no Diário, se informe no Globo Esporte, se informe na Gazeta, que o Lucas Musetti faz um trabalho bacana lá. Se sair um nome, não está na Gazeta, não está no Globo Esporte, não está no Diário, desconfiem, a gente querendo caçar clique. A galera, já expliquei, a galera ganha dinheiro com isso, negócio de caçar clique. Então, assim, muita gente pergunta, o Camilo, a gente não sabe de onde entendeu. A nossa repórter, que é a Gabriela, ela está lá todo dia no Santos, ela disse que ninguém do Santos confirma para ela esse interesse, esse suposto interesse aí no Camilo, né? Quem mais está aqui? Alguém está falando da esposa do Ganso. O Ganso, o Santos, o São Paulo, ele não quis o Ganso. Tem alguém perguntando. Matheus Andrade do Pato. Não tem Pato, não. Felipe Araújo, Brian Ruiz. Brian Ruiz, a gente deve subir uma matéria nos próximos dias, talvez hoje ou talvez amanhã cedo. É o seguinte, o Brian Ruiz, o Santos está com alguns problemas ali. O Santos, Brian Ruiz, Kleber Reis, Eduardo Sacha, Daniel Guedes. O Santos não conta com esses jogadores. Só que o Santos não encontra mercado para eles, principalmente porque eles têm salários altos. Menos o Daniel um pouco menos, mas ainda é um salário alto para o que ele entrega. Então, o que acontece? O Santos está, em janeiro, ele gastou mais de R$1 milhão pagando o salário desses jogadores e nenhum deles entrou em campo. Então, assim, da folha salarial do Santos, você pegar ali, isso aí dá quase 20% da folha salarial do Santos em 4 jogadores que não entram em campo. Então, esse é um problema. E daí, como eu disse, Kleber Reis, hoje a gente falou com o staff do Kleber Reis para fazer essa matéria. Kleber Reis falou, olha, eu não saio do Santos para roubada. Ele foi para o Curitiba e foi para o Paraná, 2 times que caíram. Então, mas assim, aonde ele acha que ele vai jogar? Ele acha que o Cruzeiro vai contratar o Kleber Reis, o Grêmio vai contratar o Kleber Reis, jogador que consegue jogar 10 jogos por ano no máximo, tem problema no joelho, não vai. Então, assim, vai ficar lá, o Santos não consegue encontrar clube para ele, e o salário de 350 mil por mês. Brian Ruiz, a mesma coisa. Tá lá, quer ir embora, não vai jogar com o São Paulo, só que tem um salário muito alto. Eu li algumas matérias em sites da Costa Rica, por exemplo. Os principais times da Costa Rica até sondaram o Brian Ruiz para que ele pudesse voltar para lá, né? Só que a hora que bate no salário, não tem como. Assim, a Costa Rica não sustenta o salário de um jogador como o Brian Ruiz. Então, tá lá, são 4 jogadores que o Santos está gastando R$1 milhão por mês e não aproveita. Então, assim, esse é o problema, né? Lucas Faiotto, se o São Paulo pediu, eu confio. Eu não sei em quem, mas se ele pediu, você está falando, também confio. Clodoaldo de Paula, Carleto, vocês estão de brincadeira. Danilo Ballarini, traz o Raniel do Cruzeiro, mais jogador que o Cueva. Rodolfo Lucas Garcia e o Ganso, porque não deu certo? São Paulo vetou. O José Cícero sempre acompanha o Diário. Bom trabalho, parabéns, valeu demais, José Cícero. Daiana Lopes, o Carleto fraco. Rodrigo volta quando? Então, Wilson, a seleção brasileira estava jogando agora, né? A seleção tem mais 2 jogos. Hoje eu falei pessoalmente com um empresário do Rodrigo. O empresário do Rodrigo disse que ainda não saiu a suspensão dele, mas se ele não pegar 3 jogos de suspensão, ele vai ficar lá até o final da semana. E daí no jogo contra o Guarani ele pode estar à disposição aí do São Paulo. Acho que para a Sul-Americana vai ficar muito em cima. Jogou contra o River Plate, o River na outra semana já, no dia 13, no dia 12. Então acho que para o dia 12 é impossível que o Rodrigo volte, mas para o jogo contra o Guarani é provável. Ricardinho Souza, por esse ângulo você tem razão, Ricardinho. O Carleto é melhor que o Ourinho e que o Copete. Isso eu tendo a concordar contigo, né? Guilherme Santos, sobre patrocínio Master, como está? O Cruzeiro está prometendo o maior do Brasil, Gambás com patrocínio. Então, Gambás com patrocínio, mas vocês viram, né? O Corinthians, que sempre teve contratos de 30 milhões, dessa vez anunciou um contrato de 30 milhões e foram 12 milhões, né? Então, é difícil. O Santos está tentando algo nessa faixa, e até onde a gente sabe, o mais próximo é o Banco Inter, né? Silas Duarte, Pedroso, Carleto é fraco demais. Tá vendo? Hoje em dia, gente, assim, é muito difícil você encontrar
por isso que eu falo do lance da demora nas contratações, né? Porque, assim, hoje em dia é muito difícil você encontrar uma unanimidade, né? Aqui o Cueva, por exemplo, tem muita gente que é a favor, muita gente que é contra. O Carleto tem gente que é a favor, que é contra. Camilo, a mesma coisa. Então, assim, é muito difícil encontrar unanimidade. Então, o Santos tem que entender quais são as necessidades, quais os alvos, e ir para cima logo, e não se importar, com todo respeito, desse início, até uma reação contrária do torcedor, porque vai ter torcedor que vai aplaudir e vai ter torcedor que vai vaiar. O Pérez, na reunião do Conselho semana passada, ele disse uma coisa muito legal, que é muito legal, mas é uma coisa muito real, que quando o Santos contratou o Bryan Ruiz, a torcida foi no aeroporto buscar, todo mundo aplaudiu, não deu certo. Então, assim, acontece, por isso que eu falo, tem que imaginar quais são as prioridades, qual o perfil do jogador que interessa e ir para cima deles, né? No São Paulo só tinha o Cueva, tem gente dizendo aqui, o Flávio Barbosa, o lateral do Ceará, 6 milhões. Então, Flávio, assim, vamos falar sobre o lateral do Ceará. A gente falou com o presidente do Ceará, ele disse que isso era papo de empresário. A gente segue monitorando essa situação. E assim, não custa lembrar que o Romário veio do Ceará, e o Santos fez um contrato de 5 anos com ele. A gente viu que era o Romário, então vamos tomar algum cuidado com isso. Anderson Alves, atacante, algumas novidades. Os nomes são aqueles 3 que estão pintando aí, né? E o Santos parece que está indo em várias frentes. A que pegar primeiro, que vai anunciar, né? Que são o Bland, que ele já recusou, mas o Santos ainda insiste, não descartou totalmente. O Angulo, do Emelec, e o Raniel, do Cruzeiro, né? Então, são essas 3 possibilidades. Clodoaldo de Paula faz jogar, o Braga está recebendo sem jogar. Então, mas se ele não entra no esquema do técnico, se o técnico acha que não conta com ele, não adianta, não vai jogar, não tem como jogar, né? Então, Edson Viviane, quantos anos de contrato ainda do Kleber Reis? Mais um, esse mais um. Carlos Francisco, acho que David Braz melhor que Gustavo Henrique, deveria buscar de volta. Não sei se o David Braz é melhor que o Gustavo Henrique. Eu também acho que não faz muita falta. Acho que o Santos tem uns zagueiros. Acho que ontem foi uma atuação muito infeliz do Aguilar, mas o Santos tem bons zagueiros. O Lucas Veríssimo, se ele decidir voltar a jogar, ele é um jogador muito bom, eu acho. Eu acho que, para mim, sempre foi o melhor de todos. Melhor até que o Luiz Felipe. Quando ele quer jogar, né? Agora depende dele querer jogar, né? Então, é isso. Nós tem 355 comentários aqui, ó. Desculpa não conseguir responder todo mundo, é muita gente participando aqui. A gente está com 225 pessoas, 224 pessoas aqui na live. Se vocês quiserem receber as notícias do Diário do Peixe em primeira mão, eu já falei para vocês algumas vezes, né? É só mandar um WhatsApp para a gente, o número é 013 99205 3637, 013 992053637. Manda um WhatsApp com seu nome e sua cidade, a gente cadastra vocês aqui, é um serviço gratuito, e assim que a gente tiver, todas as matérias que a gente tiver, a gente manda para vocês o WhatsApp, vocês recebem em casa, comodidade, é muito tranquilo, a gente já está com mais de 3.500 nomes cadastrados ali, o serviço está funcionando, a gente tem que melhorar algumas coisinhas, mas tá funcionando, né? O Valdemir Souza, o Cueva não acertou mais com o time argentino, viu, Valdemir? O Cueva hoje deu para trás a negociação lá. Então, assim, ainda é uma possibilidade, né? O Marcos Bianca, acho que o Pato é unanimidade, no entanto, é muito difícil. Como eu disse, mas eu vi alguém aqui dizendo que o Pato é jogador. Eu ainda prefiro o Pato ao Cueva, mas também assim, para é um tiro de bazuca que você dá, porque é um salário muito alto. O Márcio Barbalho está dizendo que eu jogo no lateral esquerda. Olha, o Maciel Ribeiro Silva está dizendo que o Raniel é novo e bom, futuro promissor. Eu acho que dessas possibilidades que estão falando, eu também acho que o Raniel seria a melhor opção, inclusive por ser brasileiro e não abrir não ocupar uma vaga de estrangeiro, né? O Santos tem muito gringo no elenco, os regulamentos dos campeonatos permitem até 5 por partida,
Então eu acho que isso é um problema. Mauro Porto, Adriano, será que vem depois de maio? Então, Mauro, é assim, é uma possibilidade, mas a gente ouvindo ou conversando com as pessoas do Santos, a gente achou que esse negócio estava muito mais próximo do que realmente está. Ele deu uma entrevista e disse que teve um contato com o Santos, que conversaram, que ele gostaria de jogar com o São Paulo. A gente repercutiu essa entrevista aqui no Diário do Peixe, mas ele disse, olha, mas não tem nada certo, se alguém quiser me procurar, tem que acertar agora. Então, isso que eu achei estranho, assim, se tem interesse, vai para cima logo. Aí ele falou que tem interesse do Grêmio, tem interesse do Corinthians, tem interesse do Flamengo, então, assim, se está todo mundo interessado, eu acho que é difícil, né? O José Del Vecchio, o Brian não pediu rescisão? Pediu rescisão, mas o Santos falou que vai liberar quando ele tiver clube, então ele pediu, depois ele voltou atrás, então tá lá por enquanto ele não arrumar clube, ele é jogador do Santos, tem as responsabilidades dele com o Santos. O Elton Daniel, o Adriano Imperador, o sem você de travante, era só que faltava o Santos arrumar uma dessa. Flávio Barbosa, o Cueva é o tipo Valdívia, se quiser jogar bola, dá show, se não quiser é um peso morto. Esse é um grande problema de jogador com esse perfil. Então, Ramírez do Bahia, muito caro, não vai vir mais não. Como eu disse aqui, para audiência rotativa, a informação que a gente tem é que o Ronaldo tem uma possibilidade grande de assinar amanhã, ser anunciado amanhã como um reforço do Santos, mesmo tendo jogado pelo Flamengo no último final de semana. Quem mais? Braz é melhor. O Leonardo respondendo aqui a quem disse que o Braz é melhor que o Gustavo Henrique. Nossa, o Cueva, o James Mendes, Lucas Veríssimo é super valorizado pela mídia. Não acho, James. Eu acho ele o melhor zagueiro que a gente tem. Acho mesmo. Acho que. Mas assim, ele não quer jogar, né? Então, assim, enquanto ele não quiser jogar, ele queria sair, o Santos não liberou, aí fica complicado, né? Lá, o Leandro Carvalho, para quem falou que o Pato era unanimidade, o Leandro Carvalho está dizendo aqui que o Pato é morto e não tem nada a ver com o Santos. Assim, não é. Wilson Rocha, o Vanderlei vai perder a vaga para o próximo jogo? Olha, Wilson, é um jogo de Copa do Brasil, o São Paulo cogitou fazer ali um revezamento entre ele e o Everson. Então, assim, eu acho que é uma possibilidade, talvez, do Everson jogar quarta-feira, e se ele for bem, pode sair. O Vanderlei, eu acho que ele foi mal domingo, mas nos outros jogos da temporada ele foi bem, tá? Antes que alguém reclame aqui que eu tô falando mal do Vanderlei, né? Leonardo Góes, não tô acreditando que o Santos vai pagar 600 mil de salário pro Cueva. Então, assim, sabe a hora do desespero? Bate a hora do desespero, é complicado, né? Thiago Souza, acabei de falar aqui, tá? Sobre o Ronaldo, né? Quem mais aqui? Copete, Brian Ruiz fora, já libera as vagas, tá dizendo Silas Duarte. Rapaz, a gente estava discutindo isso hoje em um dos grupos aí de santistas que eu participo, de jornalistas santistas, e o Copete parece meio um Highlander, né, cara? A gente acha que ele vai embora, ele não vai, ele fica, e a gente nem tá prestando atenção, ele é titular, então, assim, é difícil. O que eu já ouvi falar do Cueva, do Copete fora do Santos, vocês também, e ele continua, então, assim, ele é Highlander, cara, não dá para você contar que o Cueva vai sair. Maciel Ribeiro, caramba, eu acho que o Santos deveria ir lá em Bragança, atrás do Wesley do Bragantino, para armar um salseiro. Maciel Ribeiro, eu vou dar uma informação para você que talvez você não saiba. Esse Wesley do Bragantino, até janeiro, ele era jogador do Santos. Esse Wesley do Bragantino, ele foi revelado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, ele veio para o Santos junto com o Vitor Bueno, ele veio para o Santos junto com o Diego Pituca, e todo mundo sempre apontou o Wesley como o jogador de maior potencial do... Não, minto, eu estava certo primeiro. Ele veio para o Santos junto com o Vitor Bueno, todo mundo sempre apontou ele como um jogador com mais potencial que o Vitor Bueno,
Só que no Santos, não sei por que colocaram ele para jogar de lateral no Sub-23, aí ele não conseguiu jogar, ele teve um problema sério extracampo, de violência doméstica, quase foi preso, então, assim, é um jogador. Eu conheci bastante o pessoal da diretoria do Botafogo de Ribeirão Preto e sempre me falaram muito bem dele dentro de campo, mas me falaram que a cabeça era um problema. Então, assim, ele é um jogador, como eu disse, então, que ele já era vinculado ao Santos, mas por causa desses problemas ele não pôde jogar e está fazendo um bom campeonato realmente no Bragantino, né? Fez gol contra o Santos, fez gol contra a Ponte, qualidade técnica sempre foi indiscutível. Giovanni, antes de acabar, manda um abraço para Natal. Um abraço, Flávio Barbosa, todo mundo aí em Natal. Cidade maravilhosa. Tive a oportunidade de estar aí, jogar contra o ABC no Frasqueirão, mas Natal é uma cidade muito bacana. Alguém pediu o número do WhatsApp de novo. Vamos lá, é 013, que é o código de área do Santos, 992053637, 013 992053637. Mande ali, é um serviço gratuito. A gente manda, só mandar seu nome e sua cidade para o nosso cadastro aqui e a gente envia para vocês todas as informações do nosso glorioso alvinegro praiano. Olha, já passei do tempo, a live era para ter meia hora, já tem 36 minutos, é muita gente aqui. Eu passei, teve uma hora, a gente está com 556 comentários. Eu agradeço aí pelo apoio de vocês aí, por acompanharem as nossas lives aqui no Diário do Peixe. Convido vocês aí a se inscreverem também no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/barra Diário do Peixe. A gente quer chegar logo aos 10 mil inscritos. Vamos contratar o Ibra. O Roberto, isso aí você sabe que foi pegadinha, né? Foi pegadinha que o Ademir Quintino fez com o Maurício Meirelles no stand-up que eles fizeram lá, né? Não tem nessa história de Ibra, não. Isso, Gêmeos, a janela fechou apenas para os europeus contratarem. Então, isso para o Santos, se o Santos quiser contratar alguém, ainda está podendo, né? Roseli Alves, troca o Copete pelo Morato do Ituano. Então, Roseli, o Morato do Ituano é o Morato que foi para o São Paulo e não conseguiu jogar, né? Então, assim, a gente tem que levar algumas coisas em consideração, né? Por exemplo, mesma coisa quando a gente fala com Wesley, né? Wesley no Santos, lógico, talvez não tenha sido tão bem aproveitado, mas ele não jogou, e no Bragantino ele está deitando e rolando. Então, assim, é complicado, né? Um abraço para Jaboticabal, Luiz Camilo Candelouro está aqui também participando. Bora lotar o Pacaembu, diz o Igor Guerra. É isso aí, a torcida tem que lotar o Santos, né? Lucas Corradi, o tal do Martinelli também acabou com o Santos, traz ele. Ô Lucas, nessa eu vou estar com você, não só pelo sobrenome, ele também é Martinelli como eu, não é da família, mas pela idade, né? Um garoto que está jogando no profissional já muito bem, com 16 anos. Então, assim, esse é um tipo realmente, esse é um tipo de contratação que eu sou muito favorável. Santos encontrar uns jogadores dessa idade que estão se destacando no Campeonato Paulista, e realmente eu acho que esse seria um bom nome. Agora, acho que o mercado para ele está bem inflacionado, mas seria um bom nome. Inclusive, falando sobre isso, a gente acabou de subir uma matéria exclusiva no Diário do Peixe, se vocês quiserem acompanhar lá. O Santos contratou um menino que é a sensação do Campeonato Catarinense nas categorias de base. Ele foi artilheiro, joga pelo Guarani de Palhoça, que é um time empresa, ali que fica próximo de Florianópolis. Não sei se todos conhecem ali, mas, por exemplo, o CT do Figueirense fica em Palhoça, é uma cidade ali da região metropolitana de Florianópolis, tem o time empresa, o Guarani de Palhoça. O Santos contratou, notícia exclusiva do Diário do Peixe, um menino que chama Brian Gruger, igual do Fred Gruger, da Hora do Pesadelo, lá, o nosso grande personagem. Agora, esse menino parece que é uma sensação aí em categorias de base. Ele foi artilheiro do Sub-15, foi artilheiro do Sub-17, mesmo jogando em um time menor que é o Guarani, um time bem organizado, um time empresa, como eu disse, mas ele foi artilheiro do Catarinense Sub-17, mesmo sendo do primeiro ano da categoria. Então, o Santos contratou, ele se apresentou hoje,
Então, assim, tem um vídeo dele lá no Diário do Peixe, se alguém quiser acompanhar, né, para conhecer um pouquinho mais desse grande Brian Gruger. Então é isso, gente. Passou 40 minutos. Por hoje é só. Desejo uma boa semana a todos vocês. Hoje eu estava mais tranquilo já. Ontem, a sorte que a live ontem não foi minha. Ontem eu estava pé da vida. Mas hoje estava mais tranquilo. Deu para conversar bastante com vocês aqui. De novo, o número do WhatsApp do Diário, se vocês quiserem receber em primeira mão as notícias do nosso glorioso Alvinegro Praiano, é 013 99205 3637. Só mandar seu nome, sua cidade ali para o nosso cadastro, serviço gratuito. E vamos esperar essa confirmação aí de Ronaldo amanhã, Cueva nos próximos dias, e daí vai ficar faltando realmente o centroavante, né? E o lateral esquerdo, Carleto, pode ser que pinte aí, porque tá sendo oferecido. A história ele foi oferecido ao Santos, e o Santos, como tinha uns outros nomes e não, esses nomes não avançaram na negociação, o Santos estuda aí o que fazer, porque a gente viu que tem uma carência ali no setor. Gente, por hoje é só, um abraço e boa semana a todos vocês.